Nos desenhos a gente consegue notar diversos tipos de temas diferentes, mesmo que não seja uma coisa atual, tipo episódios futuristas, imaginários, ou até mesmo como no caso do vídeo de hoje, episódios medievais. Esse momento ele aconteceu em Clarencio e ele é bem interessante justamente porque ele é uma criança, porque do ponto de vista dele, ele não consegue distinguir se é ficção ou realidade, porque teve uma vez que estava rolando uma peça teatral que era com um tema medieval e o Clarencio ele estava levando aquilo muito a sério, ao ponto que ele acabou se metendo em confusão e claro que não termina bem. Jeff, vem logo! Mas vocês já vão entender do que eu tô falando, só que se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de Clarencio, beleza? E dessa vez começa na Feira Medieval de Aberdale. E aqui logo no começo a gente já sabe que isso é um evento, porque ao longo do episódio ele não explica exatamente o que está acontecendo, porque o tempo inteiro parece que tudo é levado a sério. Então essa informação ela é muito importante e nela a gente percebe uma coisa, que é as crianças se divertindo e outras nem tanto. Porque o Jeff, por exemplo, ele estava comprando flores, só que a moça que estava atendendo ele era meio estranha, tanto que ele acabou ficando sem jeito. Já o Sumo, ele tava incentivando brigas de ratos, que é bem a cara dele fazer isso inclusive. O lance é que depois dali o Clarencio queria ganhar o prêmio de arco e flecha, só que ele não é tão bom nisso, só que conforme ele vai tentando, ele vai se distraindo com a apresentação e com o que ele tava vendo, que era uma peça onde o Cavaleiro Negro tava enfrentando o Cavaleiro Branco, e esse Cavaleiro Branco, ele foi amaldiçoado por um bruxo, e por conta do que tinha acontecido com ele, o Cavaleiro Branco acabou ficando debilitado, e o Clarencio vendo aquilo, ele não encarou como atuação, ele estava acreditando mesmo, sendo que na verdade tudo aquilo era teatro. Mas como o Clarencio ele é só uma criança, ele não consegue distinguir a diferença de realidade e ficção. Enquanto o Clarencio acabou acreditando, o bruxo falou uma coisa, que pro cavaleiro ficar bom, ele tá com a poção mágica da cura. Porque a única cura é a poção mágica de força! Ou seja, ele lançou um feitiço no Cavaleiro Branco, só que ele tem um antídoto. E a peça acabou ali, só que eles pretendiam continuar mais tarde. Só que o Clarencio vendo aquilo, ele ficou preocupado com o Cavaleiro Branco. Até porque ele era uma boa pessoa, enquanto o Cavaleiro Negro e o bruxo eram maus. Então a ideia que o Clarencio teve naquele momento era roubar a poção do bruxo. Porque ele acreditava que fazendo isso, ele salvaria o Cavaleiro Branco. Além disso, o Clarencio botou na cabeça dele que isso talvez fosse o destino dele. Então após isso, o bruxo foi pra tenda dele, que ali é tipo um camarim, e o Clarencio acabou seguindo ele e viu pra onde que ele tinha ido. O único problema é que a tenda do bruxo tinha um guarda, então ele estava tentando entrar ali escondido. É claro que ele acabou sendo pego, então o Clarencio ele tentou convencer o cara a deixar ele entrar. Ele acaba falando que ele estava ali em nome do Cavaleiro Branco e que ele queria salvar ele, mas o guarda nem dá ouvidos e fala que não pode deixar ele passar. Então como o Clarencio acabou ficando triste porque o guarda não deixou ele entrar, aquele guarda acabou dando uma missão interessante pro Clarencio. Ele acaba falando pro Clarencio que se ele encontrasse um coração de dragão dourado numa adaga de madeira, ele acabaria deixando o Clarencio entrar. A gente sabe que esse tipo de coisa não existe, só que como é uma peça, talvez realmente tenha esse item por ali. Então ele passou essa missão pro Clarencio se ele quiser entrar, mas como ele não conseguiria isso sozinho, ele acabou tendo uma ideia. Ele percebeu que era impossível ele procurar sozinho, então o Clarencio acaba indo atrás de outras pessoas para ajudar ele. Então ele vai atrás do Jeff e do Sumo para ajudar ele a entrar. E o interessante é que enquanto ele tá reunindo ali todo mundo, começou a tocar uma música. E dito isso, depois que o Clarencio reuniu todo mundo, ele foi procurar por esse item. Ele perguntou de todo mundo para ver se achava alguma pista, que era justamente encontrar um coração de dragão dourado preso numa adaga de madeira. E literalmente eles perguntaram de todo mundo que estava no evento, só que ninguém sabia o que era isso. O que nesse tempo eu comecei a pensar que talvez o que aquele cara falou pro Clarencio não era verdade, ele só tinha falado aquilo que era pra ele ir embora, sabe? Ele deu aquela missão que o Clarencio nunca iria conseguir fazer, porque tava começando a aparecer que o coração de dragão dourado era só algo inventado. Só que nessa hora que acontece uma coisa que simplesmente muda tudo. O Jeff tentou chamar atenção pra nova fantasia que ele tava usando, que era uma barba e um chapéu que era tipo pra dizer que como se ele fosse um bruxo bem antigo. Mas o que realmente chamou a atenção do Clarencio é o que tava acima do Jeff, porque ele acabou descobrindo que o coração de dragão realmente existe e onde que ele tava, que era nada mais nada menos que uma barraca ali. Maçã caramelada no palito, conhecida como coração do dragão dourado. Olha só!
E esse nome diferenciado, que era um coração de dragão dourado preso numa adaga de madeira, era só algo simbólico porque eles estão numa feira medieval, porque isso era só nada mais nada menos que uma maçã doce. Eles só deram esse nome que era pra combinar com o ambiente, sabe? E como o Clarencio já tinha comprado, ele acabou levando até o guarda. Então como o Clarencio conseguiu fazer o desafio, ele acabou deixando o Clarencio entrar. Então a missão dele agora era achar um antídoto pra levar pro cavaleiro. E como o Jeff e o Sumo tava ali também, eles iriam ajudar a procurar. Só que naquele mesmo momento que o Clarencio estava procurando, já tinha dado o horário da peça voltar a continuar. Até porque vocês lembram, né, que eles só fizeram uma pausa. Só que nesse mesmo momento, o Clarencio acabou indo olhar a peça de novo. E o Cavaleiro Branco acabou falando que ele tava ficando fraco por conta do veneno, porque ele tava ali começando a fazer efeito. E ainda por cima, ele ia ter que enfrentar o Cavaleiro Negro naquele estado. Só que uma coisa que eu achei engraçada é que naquele momento apareceu a mãe do Clarencio. E ela não tava gostando nem um pouco da peça. Gente, que torneio emocionante, não é mesmo? Mas enquanto isso, o Clarencio estava só assistindo ali e ele estava muito preocupado. Só que nesse momento que o Jeff estava bem distraído, ele acabou encontrando a poção sem querer. Só que bem nesse instante, o bruxo acabou voltando bem na hora. Eu acho que foi muito azar isso ter acontecido. O lance é que como o Jeff pegou a poção, o bruxo ficou preocupado, porque ele perdeu uma coisa que simplesmente era a única responsabilidade dele. E nesse momento, ele tinha que estar lá para participar da peça. Então naquele momento, o Clarencio vendo o Cavaleiro Branco em apuros e ele sabendo que o bruxo estava por perto, ele estava pretendendo roubar a poção do bruxo à força para dar pro cavaleiro. E é até engraçado quanto ele estava determinado e levando aquilo tudo a sério. Porque como o Clarencio está achando que tudo aquilo ali é real, é até normal esperar que ele talvez fosse fugir, que era para não se envolver. Mas nesse episódio, ele acabou provando que ele é muito corajoso, porque ele tá indo até o fim mesmo achando que não é um teatro. Mas o Clarencio vai até a tenda e explica a situação, que o Cavaleiro Branco, ele tava precisando de ajuda. E é então que o Jeff encontrou a poção e diz que tava na bolsa dele. Só que o Jeff, ele tava com uma luva medieval, o que tava dificultando ele de pegar a poção, sabe? E foi então que o Clarencio teve que pegar por conta própria, só que aí que eles tiveram um azar, porque aquele bruxo acabou aparecendo bem na hora. Minha poção! Ah não, é um bruxo maligno! Ele estava também procurando pela poção e viu que estava com o Clarencio, então ele queria pegar dele. E então que eles começam a fugir, e aí que acontece uma coisa engraçada. Eles chegam até a torre e o bruxo estava ali, né, nas costas deles, até que acontece uma cena que eu achei engraçada. Voltem aqui com meu frasco! Gente, já não tem mais o que jogar nele. E então que o Clarencio explicou o que houve e queria jogar a poção pro cavaleiro. Ele usa a cabeça do Jeff como estilingue e tenta jogar. O lance é que milagrosamente ele foi curado e ainda por cima ele derrotou o Cavaleiro Negro. No fim não foi o bruxo que ajudou o cavaleiro, e sim o Clarencio. Eu venci o torneio e agora posso amar a princesa! E a reação da mãe dele, que não estava entendendo nada, foi bem engraçada. Ela começou a aplaudir mesmo sem entender o que estava acontecendo. Mas após isso eles vão para casa e a mãe do Clarencio não gostou nada do que eles fizeram. Até porque naquele momento que o Clarencio estava fugindo do bruxo, eles subiram em um banheiro químico. E vocês sabem como é esses locais. Então ele vai ter que tomar um belo banho. Mas no final do episódio, acontece uma cena que eu diria que ela é bem assustadora. Porque aquele bruxo que tinha fugido, ele acaba correndo pro meio da mata. E ele dá de cara com uma seita que eu já posso dizer que ela dá um pouco de medo. Porque todo mundo já tinha ido embora e a peça também já tinha acabado. Então aquele pessoal eram realmente atores ou será que era uma seita mesmo? Ou algum culto macabro acreditando que ele era um bruxo de verdade, sabe? Nós esperamos. Como assim? Josh. Como aquilo era o final do episódio, não tem como a gente saber. Mas eu confesso que isso me deixou bem curioso e eu queria saber mais disso. Poderia inclusive ter uma continuação dessa cena. Mas me digam, qual a teoria de vocês? Acham que é uma seita mesmo ou são atores? Dê sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais. Skynex Beats.